E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Yara Moraes e você está no Vivendo de Dicas. E o vídeo de hoje eu vou explicar sobre orações coordenadas. Por que eu vou explicar sobre orações coordenadas? Porque é um assunto que entrou na minha cabeça e não saiu mais, sabe? Sabe aquele assunto que você aprende uma vez e ele já não é mais necessário, mas também já não larga a sua cabeça e fica ali ocupando espaço que poderia ser de outras coisas, tá bom. Aprendi, não esqueci e já como eu tenho uma facilidade relativa com esse assunto, eu decidi gravar um vídeo e ensinar. Algumas coisas que eu quero deixar claras antes de começar a explicar sobre esse assunto. Porque tem alguns termos que a gente usa, que a gente fala, mas apesar disso a gente não entende, a gente também não sabe, não faz a mínima do que a gente está falando. Então eu vou deixar esses termos claros. E não prometo uma explicação de professor, aliás, acho que a minha explicação não vai chegar aos pés de uma explicação de professor, mas se você é um daqueles que não prestou atenção o bimestre todo, ou trimestre todo, né, e tem uma prova amanhã ou na semana que vem, eu acho que essa explicação vai ser uma mão na roda, viu? Então vamos lá. Para começar, vamos lá. Se a gente pegar orações coordenadas, uma oração não é nada mais nada menos que uma frase que tenha um ou mais verbos. Como exemplo de uma oração. O céu está lindo. É uma frase que contém apenas uma oração porque contém um verbo apenas. Período composto por coordenação. Por quê? O que é um período? Um período é nada mais ou nada menos uma frase que contém uma ou mais orações. Isso é um período. Como exemplo de um período, vamos lá. Já vi esse filme, sei como termina. Ficou claro? Período, uma frase que contém uma ou mais orações, e oração, uma frase que contém um ou mais verbos. Beleza? Tá bom, vamos começar. Orações coordenadas são aquelas orações que se encontram no mesmo período, ligadas entre si, seja por conjunção ou por vírgula mesmo quando é o caso das assindéticas, que não tem conjunção, mas eu já vou explicar isso melhor. Elas se encontram no mesmo período, porém elas não mantêm uma dependência entre si para fazer sentido, certo? Elas são frases independentes, elas não precisam de uma da outra para fazer sentido, por isso elas são coordenadas. É mais ou menos isso que significa. Elas não têm nenhuma, como posso dizer? Elas não têm ligação sintática. Orações coordenadas, elas se dividem em dois grupos. O primeiro grupo são as orações coordenadas assindéticas e o segundo assindéticas. O que são as orações coordenadas assindéticas? Elas são chamadas de assindéticas porque elas não possuem conjunção entre uma e outra para fazer a ligação entre elas. Geralmente é uma vírgula que faz esse trabalho, mas como é o exemplo dessa frase aqui. No exemplo de orações coordenadas assindéticas, nós temos essa frase aqui. Ela é coordenada por justaposição, ou seja, apenas com as vírgulas. Mas isso não é regra, então vamos analisar. Ela quer cantar, dançar, tornar-se artista. Todas essas orações aqui, que compõem o nosso período, elas são assindéticas. Então, a gente pode colocar embaixo de cada uma que ela é uma oração coordenada assindética. Já as orações coordenadas sindéticas, elas possuem conjunção, ou seja, essas orações, elas elas são iniciadas por uma conjunção. E essas conjunções, todos esses grupos de conjunções, eles passam uma ideia de alguma coisa. E são 5 tipos. A oração sindética aditiva, ela passa uma ideia de adição. E nós temos esse exemplo aqui. Costumo estudar e tirar boas notas. No caso, se a gente fosse analisar, essa daqui é a oração coordenada assindética. Assindética, ou seja, ela não tem conjunção, ela é sem conjunção. E no caso dessa daqui, ela é a oração coordenada sindética, porque aqui a gente tem a conjunção e, que passa a ideia de soma, ideia de adição. Como outros exemplos de conjunções que passam a mesma ideia, nós temos a conjunção nem, utilizada em frases negativas, e a conjunção mas também, como oração coordenada sindética adversativa. Nós temos essa frase como exemplo. Tinha dinheiro, entretanto não consegui pagar as contas.
O que que é? Essa conjunção, ela passa a ideia de oposição em relação à frase anterior. Então, se a gente for analisar, dá para fazer assim. Essa daqui é a oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque ela não possui uma conjunção. Já essa frase aqui, ela é iniciada pela conjunção. No caso, entretanto, que é uma conjunção de adversatividade que passa a ideia de oposição. Essa daqui é a nossa oração coordenada sindética. Como exemplo de conjunções que passam essa mesma ideia de oposição, nós temos as conjunções mais, porém, todavia, contudo. Tem a mesma função do entretanto. Aqui, orações coordenadas sindéticas alternativas. O que é esse daqui? Essa daqui passa a ideia de, como o nome já diz, de alternância. Como que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar como tendo opções que ou a gente escolhe uma ou a gente escolhe outra. Nossa frase exemplo, ou você estuda ou escuta música. No caso dessa daqui, as duas são orações coordenadas sindéticas, porque as duas são iniciadas por conjunções. Mas se a frase começasse apenas assim, você estuda ou escuta música, essa daqui seria a nossa oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não possuiria uma conjunção. Outras conjunções com a mesma ideia, que é a ideia de alternância, de alternativa, são as conjunções ora, ora, quer, quer, seja, seja. As orações coordenadas sindéticas explicativas, como o próprio nome já diz, elas passam a ideia de explicação. Nossa frase exemplo, meu lápis é amarelo, pois é a minha cor favorita. Se a gente for analisar aqui, essa daqui é a oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque ela não possui conjunção. Já essa oração daqui, ela é a oração coordenada sindética, porque ela é iniciada pela conjunção pois. Na próxima explicação, eu vou mostrar como essa conjunção também pode passar a ideia de conclusão. Outras conjunções que passam a mesma ideia de explicação, como pois aqui nessa frase, é porque e que. Já aqui são as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Nossa frase exemplo está assim, li o livro, portanto sei como termina a história. Nesse caso, se a gente for analisar, essa daqui é a oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não é iniciada por uma conjunção. Já esta outra oração, ela é a oração coordenada sindética. Por quê? Porque ela possui uma conjunção que inicia esta oração. Essa conjunção, ela passa a ideia de conclusão, como já diz aqui em cima. Passa a ideia de conclusão. Outras conjunções que passam a mesma ideia de conclusão desta frase são logo, por isso e pois. O pois, gente, ele passa a ideia de conclusão quando ele aparece entre vírgulas, diferente do que a gente viu aqui em cima. Vocês lembram? Aqui vem uma vírgula e conclui a frase explicando. Aqui, quando ele aparece entre vírgulas, passa a ideia de conclusão. Mas exatamente entre vírgulas e depois do verbo, beleza? Gente, espero que minha explicação tenha ajudado vocês. Se por acaso eu falei alguma coisa errada, podem me corrigir aqui nos comentários, tá bom? Se tiver dúvidas, também podem mandar. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar um like. Se vocês gostaram desse vídeo, querem que eu faça outros desses gêneros, também deixem nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima, com as próximas dicas e até mais.